E há algo inédito acontecendo nos bastidores do mercado de criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que estão sendo muito favoráveis para as criptomoedas nos últimos tempos. Também vou estar atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, onde a gente tem um sinal extremamente importante e preciso de onde o Bitcoin pode ir. Também vou atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam mais rápido. E também não deixem de conhecer a corretora Coinex, o link dela vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E dito isso, bora lá para atualizar a situação do Bitcoin e comentar sobre o que está acontecendo hoje. E meus queridos, o Bitcoin está subindo aí nessa sexta-feira. Tivemos uma semana aí com vários dias de alta para o mercado. Nessa semana a gente teve uma alta de quase 9% para o Bitcoin. E assim, meus queridos, o Bitcoin continua em um ponto decisivo, tá extremamente decisivo, né? Na quarta-feira eu fiz um vídeo, gravei um vídeo falando que na quinta-feira poderia ser um dia decisivo. A gente teve vários dados, vários eventos extremamente positivos para os mercados de risco, para os ativos de risco, mas mesmo assim o Bitcoin não reagiu tanto, tá? E o Bitcoin continua naquele ponto extremamente sensível que ele estava nos últimos dias, meus queridos. Se a gente olhar aqui no gráfico, o Bitcoin está prestes a formar uma bandeira de alta com alvo lá na região dos 100 mil dólares, mas ele ainda não conseguiu romper essa linha de tendência de baixa, que é a resistência desse canal de baixa aí que está segurando o Bitcoin, está impedindo que ele suba, tá? Infelizmente o Bitcoin até agora não conseguiu passar disso. Em termos de gráficos, temos o Bitcoin um ponto extremamente decisivo, tá? Quando a gente vai para os tempos gráficos menores aqui, gráfico de 1 hora, dá a impressão de que ele rompeu para cima um triângulo ascendente, tá? Um padrão que normalmente indica continuação de uma tendência de alta, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui desse triângulo ascendente que o Bitcoin rompeu para cima no gráfico de 1 hora, a gente vê um alvo para o Bitcoin ali na região de aproximadamente 71 mil dólares, tá? Então o gráfico está dizendo que o Bitcoin pode subir mais, tá? Então, olhando só o gráfico, o Bitcoin está em um ponto decisivo, mas tem sinais aí indicando que tem potencial para ele subir mais nas próximas horas, talvez dias, mas temos que tomar cuidado, tá? Porque o mercado está aí extremamente otimista, né, com os últimos eventos. O mercado está em um ponto de resistência, ele ainda não conseguiu de fato romper a resistência. A gente pode considerar uma resistência aqui, pessoal, até a região ali dos 73 mil, tá? É uma região que tem segurado o Bitcoin desde março, né, que ele não consegue passar muito acima dessa área aqui entre 71 e 73 mil, tá? Na verdade, de 69 e 73, então ele precisa ali de muito mais força do que simplesmente ir até os 71, tá? Ele poderia ir rápido aos 71 e depois acabar recuando. Então a gente está numa região aí que é uma região arriscada de você comprar, tá? A gente também não pode, pessoal, deixar de falar aqui da situação do mercado americano, que está aí batendo máxima histórica atrás de máxima histórica nos últimos dias, tá? Ontem tivemos dados macroeconômicos extremamente bons para o mercado americano. A gente teve o balanço da Netflix, que também veio muito bom. E o mercado, meus queridos, subiu ontem, tá? Ontem o mercado americano bateu uma nova máxima histórica no SP500, como de costume, né? Normalmente, a maior parte do tempo o SP500 está batendo máxima histórica. O mercado americano, ele é muito forte. As bolsas americanas, elas têm, principalmente ativos de tecnologia, eles têm uma força de subida enorme, tá? Ontem todos os dados macroeconômicos divulgados vieram bons. Núcleo de vendas no varejo veio acima do esperado, tá? A gente teve pedidos iniciais de seguro-desemprego menores, igual ao que era esperado, então não teve um aumento drástico acima do que era esperado dos pedidos por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. A gente também teve o índice de atividade industrial do FED da Filadélfia vindo bem mais forte do que era esperado, tá? Mas veio muito mais forte, mas muito mais forte mesmo, tá? Então, assim, a gente está vendo dados aqui mostrando a economia dos Estados Unidos bombando, tá? A economia dos Estados Unidos está forte. Quando a gente vê aqui vendas no varejo, também veio acima da expectativa. Ou seja, a gente só teve dados ontem mostrando a economia dos Estados Unidos forte. Tá? Esse nível de pedidos iniciais de seguro-desemprego aqui é um nível relativamente baixo, tá? Não é um sinal de recessão. Então, assim, a gente tem tudo de bom. Aí a gente teve todos os dados bons. A gente também teve a divulgação do balanço da Netflix ontem, né? Que era o mais esperado da semana. E, deixa eu colocar aqui ontem, né? Meus queridos, o balanço da Netflix, ele veio aí
bem acima do esperado. A expectativa aqui era 5,12, no LPA veio 5,4. Na receita, a expectativa era 9,77 bi, veio 9,82 bi, tá? Então, tá mostrando que a empresa está faturando. Se a empresa está faturando, é sinal de que a economia vai bem, é sinal de que o setor de tecnologia dos Estados Unidos ele está apresentando crescimento de faturamento, mesmo com as ações estando sobrevalorizadas. Tá? Então isso aqui reforça esse movimento, esse sentimento de alta que a gente vê no mercado aí. Tá? Então esse foi o balanço, esses foram os eventos mais importantes. Ontem que foi o dia mais importante, né? Hoje a gente teve alguns balanços sendo divulgados aí, mas nenhum muito importante. A semana que vem, meus queridos, ela vai ser mais tensa, tá? Porque na terça-feira a gente tem balanço da Alphabet, que no caso é a Google. A gente também vai ter balanço da Tesla, que também é muito aguardado na próxima quarta-feira, tá? A gente vai ter balanço da Amazon na quinta-feira. Depois, na sexta-feira, a gente não tem nenhum balanço importante, mas assim, a semana que vem, em termos de motivos para o mercado ficar agitado, tem bastante, tá? Temos balanços aí na maior parte dos dias úteis da semana que vem e eventos macroeconômicos na semana que vem. A gente vai ter alguns eventos importantes aí também, tá? Mais importante aí seria na quinta-feira, né? Pedidos iniciais de seguro-desemprego e PMI industrial, tá? E venda de casas novas. A semana que vem, em termos de dados macroeconômicos, o dia mais importante também vai ser a quinta-feira, igual essa. Mas a semana que vem, para mim, é uma semana meio morta aí de eventos relevantes do ponto de vista macroeconômico, tá? Só tem uma coisa que a gente tem que ficar de olho, pessoal. A situação lá no Oriente Médio não tá fácil, tá? A gente tem ainda esse risco de Israel retalhar o Irã, e o Irã tá dizendo que poderá, que vai responder, que responderá se Israel retalhar o ataque de 1 de outubro, tá? Pessoal, isso aqui é uma grande incógnita para o mercado e para todo mundo. Por quê? A gente não sabe se isso daqui vai escalar para um conflito muito maior, regional, que vai acabar impactando o preço do petróleo e, consequentemente, vai impactar toda a economia do mundo, ou se isso é uma coisa que vai acabar igual acabou o evento de abril, tá? Israel retalhou, o Irã retalhou em abril, depois Israel retalhou e o Irã não fez mais nada, tá? Eu vejo grandes chances disso, a impressão que eu tenho é que nem o Irã, nem os Estados Unidos não querem isso, tá? Israel talvez, mas também acho que não vai querer, porque isso aí já seria uma coisa que causaria danos, né? Uma coisa que não seria sem consequências, tá? Então, assim, a gente tem essa tensão, isso pode acontecer a qualquer momento. Vazaram relatórios de inteligência dos Estados Unidos nos últimos dias aí, e eu não vi muito na mídia brasileira, mas estava sugerindo que Israel estaria quase pronto aí para fazer a tal retaliação, tá? Vamos ver, isso pode acontecer a qualquer dia, a qualquer hora, tá? Eu suspeito, pessoal, que não sei, tá? Tem hora que eu acho que eles vão esperar a eleição dos Estados Unidos passar, que é daqui a alguns dias, né? Afinal, eu não sei, né, pessoal? Eu acho que um evento desse tipo aqui na véspera de eleição dos Estados Unidos poderia, sim, impactar diretamente a eleição dos Estados Unidos, tá? Então, eu não sei, às vezes eu tenho a impressão de que eles estão segurando isso daí, não sei, tá? Só sei que a qualquer momento pode acontecer, e se acontecer, assim que eu tiver notícia, eu mando lá no canal do Telegram, as notícias chegam rapidamente lá, tá? A gente também não pode deixar de olhar a situação aqui do Bitcoin, pessoal, em termos de análise de sentimento, a gente tem um sinal extremamente importante acontecendo hoje, tá? Long Short Ratio lá em 0,60, meus amigos. Está extremamente baixo isso daqui, tá? A gente está aí com a maior parte das pessoas apostando que o mercado vai cair e o Open Interest subindo forte hoje. Então isso aqui é sinal, meus amigos, que as baleias podem jogar o Bitcoin para cima para liquidar os vendidos, né? A gente tem muito mais vendidos do que comprados ali na Binance Futures, que é um reflexo do mercado, e isso mostra que o pessoal está acreditando muito na queda. Geralmente, na maioria das vezes em que a maioria está apostando na queda, o mercado faz o contrário do que a maioria está esperando, tá? E para saber onde as baleias devem jogar o mercado para liquidar essas pessoas que estão apostando na queda, a gente tem que ir aqui pro mapa de calor, o Liquidation Rate Map da HighBlock, e olhem isso daqui, meus queridos. No Liquidation Rate Map de 7 dias, a gente vê que a gente tem bastante liquidez lá nos 69.200 dólares, 69.185 para ser mais exato, tá? Até a região ali dos 69.300 por aí, tem bastante liquidez, o que sugere que as baleias podem aproveitar aí qualquer brecha nos próximos dias ou horas para jogar o Bitcoin ali na região dos 69.200 para liquidar esse pessoal que está apostando na queda, tomar o dinheiro deles, tá? Então,
Tô vendo aqui sinais de que o Bitcoin pode ir naquela região muito acima aqui, depois dos 69.300, a gente não tem tanta liquidez, tá? A gente tem também bastante liquidez acumulando ali na região dos 64.500 dólares, tá? Então isso sugere que o Bitcoin poderia ir lá também, mas como a gente tem muito mais pessoas apostando que ele vai cair agora, é mais provável que ele busque esse ponto aqui dos 69.200, 69.100, tá? Que seria o ponto aí onde prejudicaria mais pessoas. Tainan, como assim? É isso mesmo, tá? Geralmente o mercado, ele vai prejudicar a maioria, ele vai contra o que a maioria está apostando, principalmente contra o que os alavancados estão apostando, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, das principais criptomoedas do mercado. Tá tudo aí começando aquele princípio de querer subir, né? A Ethereum, pessoal, sinceramente, não consigo ver um padrão rompido nela aqui novo para a gente poder afirmar alguma coisa, tá? Mas parece que está se formando aqui na Ethereum um padrão de continuação de movimento de alta. Se a gente desenhar aqui, a gente consegue ver que estamos tendo aí fundos ascendentes e topos na mesma altura. Isso caracteriza um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica alta, tá? Indica que o mercado vai subir. Se a gente fizer uma projeção para cima aqui desse triângulo ascendente, a gente vê alvo para ele lá na região de aproximadamente 2.850 dólares, tá? Então, a gente tem sinais de que a Ethereum pode subir ali até a região dos 2.850 dólares aí nos próximos dias ou horas, não dá para saber exatamente quando isso vai acontecer, tá? Mas se ela conseguir romper a região ali dos 2.680, é bem provável que ela busque ali os 2.850, tá? Então, olho nisso, porque a Ethereum pode estar fazendo um padrão de alta aí. A Binance Coin, pessoal, sinceramente, é uma moeda que eu não tô conseguindo ver muitos padrões confiáveis não, tá? Não tô conseguindo ver nada aqui para olhar para vocês e falar, olha, vamos para cima, vamos para baixo. Para mim, a Binance Coin tá andando de lado, tá bem indecisa, né? A Solana tava ali subindo, mas sinceramente eu não tô confiando em nada que a Solana tá fazendo aqui. Não vejo um padrão confiável no gráfico dela. Tá XRP também sem padrão gráfico por enquanto. Tron parece estar formando um ombro, cabeça, ombro aqui no gráfico de uma hora, tá? Tem que ficar ligado aí quem tiver posicionado em Tron, porque ela subiu forte nos últimos dias aí e tal. Estava se destacando, né? Até nos dias em que o mercado estava caindo, ela estava subindo. Mas se a Tron romper para baixo a região dos 15 centavos de dólares, né? 15,70 no caso, né? Que é uma fração de centavo, ela pode romper para baixo um ombro, cabeça, ombro com alvo na região de aproximadamente 15 centavos e 22, tá? Então, ou seja, se ela romper isso aqui para baixo, ela poderia cair em torno de 3%, tá? Então essa é a situação da Tron. Cardano, tá? Isso é um padrão gráfico muito claro aqui por enquanto, né? A Cardano, pessoal, é aquela história que eu já falei com vocês nos últimos dias, tá? Parece estar fazendo um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente, tá? Infelizmente a Cardano não tá na situação das mais legais aí não. É lógico que esse triângulo descendente aqui tá um pouco forçado, né? Não tá uma coisa assim muito bonita, tá? Algumas pessoas podem ver aqui um triângulo simétrico, mas sinceramente, triângulo simétrico eu não confio muito, tá? Eu acho que é um padrão que falha muito na análise gráfica, né? Mas assim, se a gente considerar aqui que os fundos estão na mesma região aproximadamente, dá para dizer que ela pode estar dando um sinal de fraqueza, aí, um sinal de que ela pode cair mais. Mas para isso ela teria que romper os 30 centavos para baixo, coisa que a gente não tem sinal por enquanto de que vai acontecer, tá? A Tom tá andando de lado, tá? A Tom infelizmente não tem aí um padrão gráfico nos últimos tempos. Aave, pessoal, Aave rompeu para cima um fundo duplo nos últimos dias. O alvo desse fundo duplo tá lá na região de 173 dólares, tá? Então a Aave deve buscar esse alvo aí nos próximos dias, tá? Outra moeda importante de falar também é a Pendle, né? A Pendle, meus queridos, ela parece estar formando um ombro, cabeça, ombro invertido e temos sinais claros de que isso pode estar acontecendo aqui no gráfico de 4 horas, tá? Se vocês olharem aqui, ela vinha caindo nos últimos tempos, né? Ela fez aí o famoso ombro, cabeça, ombro invertido, padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta. Fez não, né? Ela tem que romper ainda, mas ela parece estar fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido, que indicaria uma reversão dessa tendência de baixa em que ela vem desde maio para uma tendência de alta. E se ela conseguir romper a região ali dos 4 dólares e 72 centavos, meus amigos, o alvo para Pendle vai ser muito bom, tá? A gente vai estar falando de Pendle aí a 12 dólares. Então, tem que ficar de olho, porque se ela conseguir romper, a coisa vai ficar bonita. E em termos de volume de negociação, a gente está vendo o volume crescendo aqui, tá? Então, é uma moeda aí que está relativamente forte aí, é um sinal que
pode ser dado aí, principalmente se o Bitcoin acabar rompendo aqui essa região de topo aqui. Ah, meus amigos, aí esquece, tá? E a Pendle deve ser uma das primeiras criptomoedas aí a começar a subir, tá? Mas tem que o Bitcoin romper, o mercado tem que dar sinais. E o Bitcoin, diga-se de passagem, está em uma região difícil aqui, tá? Ele não está em um ponto fácil. Outra moeda aí que não posso deixar de comentar, Chainlink, tá? Chainlink, pessoal, sem padrão gráfico na minha visão nos últimos dias, tá? Sem nada muito novo. Avax, né? A Avax é outra também importante de falar, tá? Porque ela estava fazendo um padrão gráfico ruim nos últimos dias aí e ainda parece estar formando um padrão gráfico ruim, tá? Parece estar formando uma cunha ascendente, que é um padrão que normalmente indica queda, só que a Avax, pessoal, ela não rompeu. Ela não rompeu aqui a região do triângulo da cunha ascendente, tá? Enquanto ela não romper para baixo, a gente segue aí na possibilidade de a Avax poder mudar de direção, né? Mas por enquanto ela tá aí testando muito essa região, tá? Se ela romper para baixo, o alvo tá ali nos 13 dólares, né? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Polkadot, tá? Polkadot é uma moeda aí relevante também no mercado nesse momento, né? Quando a gente vai aqui pro gráfico da Polkadot, não tá legal também, tá? Ela tá testando ali o suporte dos 4 dólares, né? Quando a gente olha aqui pro gráfico da Polkadot, dá a impressão que ela está fazendo um triângulo descendente aqui em cima desse suporte do gráfico de 4 horas, tá? Você consegue ver aqui que os topos parecem estar ficando ligeiramente mais baixos, né? Mas não tá um triângulo descendente bonito de desenhar, mas assim, eu não sei, tá? Tô achando que a Polkadot está muito fraca nos últimos tempos aí, não está conseguindo acompanhar o mercado. Isso eu acho que em função também de ela ser uma moeda extremamente inflacionária, né? É uma moeda aí que tem uma demanda sempre crescendo. E pessoal, por esse vídeo é isso. Irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira, um excelente final de semana. Até mais, tchau!